Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Um dia maravilhoso, uma manhãzinha de quarta-feira perfeita. Vamos que vamos. Vocês sabem onde paramos? Abra sua Bíblia. Nós paramos em Gênesis 2, 24. Aí vamos continuar no 25, tá bom? O 24, para quem estava comigo, está falando assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? E o 25 está dizendo: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Para os irmãos entender bem, nós aqui estamos falando da formação da mulher. Tá bom, meus irmãos? Aqui foi sobre a formação da mulher. Para quem estava comigo, entende bem, né? Então, estamos no 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí, o 3 diz assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Se Deus estava falando, ela torrou. Ela falou: é certo que não morrerás. Desobedeceu. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Desobedeceu e queria ser igual a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos parar por aqui, meus irmãos, que é o 3, versículo 5. Aqui, meus irmãos, foi a queda do homem. Por quê? Tudo começou com a desobediência. Por quê? O inimigo de Deus era desobediente e queria ser igual a Deus. E assim ele passou para o homem. Aí o homem desobedeceu também e quis ser curioso. A curiosidade, né? A curiosidade fez que desobedecesse. Então, o homem e a mulher foi curioso e desobedeceu a Deus.
porque acreditou, né? Não acreditou em Deus e acreditou no inimigo. Então aqui a desobediência fala bem alto aqui, né? Porque a serpente fala, porque Deus sabe, né? Que se você comer, você abre os seus olhos. E como Deus será conhecedora do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Aqui também, ela viu que o fruto era bom, era bonito, né? Era desejável. Então aqui entrou a desobediência, a curiosidade e o desejo. Tudo em um só, meus irmãos, né? Então, que os irmãos possam meditar, tá bom? Nessa palavra, do 5, o capítulo 3 até o versículo 5. Aí no próximo, nós vamos ver o 6 em diante. O 3, versículo 6 em diante. Aí na próxima a gente vai ver o 3, versículo 6 em diante. Tá bom, meus irmãos? Então, que meus irmãos possam meditar nessa palavra, tá bom? Vocês possam meditar nessa palavra, entender, para que Deus venha nos ensinar, porque aqui Ele vai nos ensinar já a partir da palavra, e vamos ser obedientes, meus irmãos. Vamos ser obedientes. Não vamos acreditar em qualquer um, e sim só no Deus Todo-Poderoso. Vamos ser obedientes. A palavra diz obediência, né? Não vamos naquele que o desejo fala mais alto, que é desejável. Não. Vamos entender a voz do Deus Todo-Poderoso. Vamos entender a voz do Deus Todo-Poderoso. Não seja desobediente aos olhos do Pai, o Todo-Poderoso. Não seja desobediente. Não seja desobediente à voz, aos olhos do Pai, o Todo-Poderoso. Tenha fé. Tenha fé, tenha paciência, não vai logo já no desejável, aonde os seus olhos desejam, né? Tenha paciência, que tudo Ele fará para nós. Pai, mãe, paciência, não desobedece a voz do Senhor. Meus filhos, jovens, né? Não desobedece a palavra do Senhor. E vamos orar para que os nossos filhos, os nossos entes queridos, as criancinhas, né? As criancinhas, para que Deus venha guardar da desobediência, do desejável, aquele que os olhos deseja, né? Vamos orar, pedir para Deus guardar, guiar, proteger, né? Para que Ele possa fazer a obra, tá bom, meus irmãos? Para quem chegou agora,
Olá, tenha um ótimo dia, uma quarta-feira maravilhosa. Essa manhãzinha tá tremenda, acordei às 6 da manhã hoje, meus irmãos. Aqui vamos ler, entender a palavra. Assim a gente vai ouvir a voz do Senhor, o Todo-Poderoso, Deus Jeová, em nome de Jesus, para que possamos, caminhar na direção com gratidão. Tá bom, meus irmãos? Vamos com certeza caminhar na direção com gratidão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tome posse. Receba a sua vitória em nome de Jesus, tá bom? Nesse terceiro dia de consagração, venham receber a vitória. Vamos orar por nossos entes queridos, por nossos filhos. Pai, mãe, meus irmãos, venham. Vamos orar por nossos filhos, para as criancinhas, para a família. Tá bom, meus irmãos? Coloca as suas mãos sobre o alto e vamos orar. Fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Receba, meus irmãos, a grande bênção, a grande vitória. Receba para o seu filho, para a sua filha, receba. Receba para o seu ente querido. Em nome de Jesus, toma posse dessa vitória, tá bom? Nesse terceiro dia de consagração, vamos ter testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Curte, compartilha, se inscrevam. Vocês se inscrevendo, automaticamente vocês vão receber essa oração, essa consagração da família, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe.